1º de junho de 1990. Você passa em frente ao cinema e vê o cartaz do filme Vingador do Futuro, com um ator que estava no auge da sua carreira, Arnold Schwarzenegger. 22 anos mais tarde, você está no cinema e compra o ingresso para um filme com o mesmo nome, estrelando Colin Farrell. A sala é escura, o cheiro de pipoca está no ar e o filme já vai começar. Eu sou a Manu. E eu sou o Vince. E esse é o A Procura do Remake Perfeito. Eu adoro que nesse filme, quando eles estão fazendo lá o FaceTime, essencialmente o que é o FaceTime hoje, eles têm esse... Primeiro que, quando eu falo, esse filme é o Vingador do Futuro do Schwarzenegger, de 90. Que... Então, peraí, antes de mais nada. Gente, só lembrando que esse episódio tem spoiler. Se quiser ver o filme antes de ouvir, fica à vontade. O Vingador do Futuro, o episódio de hoje, o primeiro de 1990, com Schwarzenegger, e o segundo de 2012, com Colin Farrell. E esse filme de 90, ele é todo... Ele tem um lair de panache, né? Pra fazer a referência ao nosso querido Wes Anderson. Mas ele tem um lair de panache, assim, sabe? Ele borrifou todo o set daquele filme, assim. Eu e aí, amo quando eles o lair fazem... de panache, gente. E aí, quando eles fazem o FaceTime, toda vez eles têm esse ar meio dramático, assim, de... O cara tá de lado ou de costas pra câmera do telefone. E ele... Ah, sim. É quase aquela virada maléfica com gatinho, né? De tipo... Incrível, eu amo. Eu sei o que você estava fazendo. Eu amo esse filme, amo esse filme. Também. Ter reassistido ele foi, assim... mais gostoso, de novo, porque... Tinha esquecido coisa. Óbvio que eu lembrava do Arnold Schwarzenegger. E rever ele é sempre muito gostoso, então... E acho que a gente vai ter muito o que falar desse fato, porque o filme do Colin Farrell, no vácuo, eu acho que ele não é ruim. Ele não é incrível. Mas ele não é ruim. Não, é um filme legal. É um filme, tipo... Se a gente chegou na conclusão, no último podcast, no último episódio, de que o Assalto à 13ª DP, mais recente, o remake, é um filme ok que dá pra ver... Esse filme é mais ainda. É um filme, tipo... Eu lembro de estar no começo pro meio do filme e falar, caraca, tô gostando. Tipo, tá legal o negócio aqui. E dessa vez a gente fez uma decisão de ver o Vingador do Colin Farrell antes e depois assistir o do Arnold Schwarzenegger, porque foi... A gente já tinha visto do Schwarzenegger fazia um bom tempo e a gente falou, vamos ver esse aqui que a gente ainda não assistiu. E foi uma experiência mais gostosa, porque como a gente já ainda fazia tempo que a gente não tinha assistido, a gente óbvio que lembrava do filme, mas ter assistido ele no começo gera um ruído, assim, não sei, eu não gosto daquela parte que ele fica explicando no crédito do filme, apesar de já ter feito isso no você tá falando de 2012. 2012. Não, só pra deixar claro. Ter esse ruído ali dele ficar explicando um pouco algumas coisas no começo, e ter muito lens flare nesse filme. Assim. Não, assim, mas eu vou falar que o começo desse filme eu tava ficando irritada com o começo, assim, tipo, com as escolhas de direção do início do filme, porque o começo do filme, pra começar com aquela sequência de sonho inicial, bem longa. Não, nem por ser longa, mas eu não consegui assistir porque é tanto flash. Flash. Eu falei, gente, se eu fosse uma pessoa... Eu não vi se tinha, tá? Mas, gente, se você for epilético, por favor, pule essa primeira cena. Não tem problema. Porque tem muito... Cara, eu tava, tipo, me sentindo mal, assim. E tem essa coisa do flare, que eu não sei o que tá acontecendo. Por que tem tanto... É porque é sonho, aquela sequência, mas não, mesmo fora do sonho tem, sabe? Mas parece que é uma coisa que quase Escolha que vai... estética do diretor. Exato. Mas o flare, assim, o estrobo ali é só nessa primeira cena e quando volta a sequência de sonho tem um pouco, mas não é tão intenso, né? O flare é uma coisa que ou começou a deixar de me incomodar de um certo momento pra frente, ou ele diminui a quantidade. Dá uma diminuída. Eu acho que é isso, assim, sabe? Então acaba que vira uma coisa que não é, tipo... toda hora, o tempo inteiro tem aquele flarezão. Eu acho que diminui e eu acho que a gente acaba acostumando também. Sim, eu acho que tem um pouco dos dois, assim.
Porque, por exemplo, a cena que ele tá... Que chega o Harry pra tentar convencer ele de que ele tá ainda na Recall, ainda num sonho, que é dentro daquele espaço super branco, assim, um hall de um prédio. Lá eu acho que, de novo, tem bastante. Sim. Inclusive a cena, é interessante pensar nisso, tô pulando várias coisas, mas a cena tem um ar meio dreamy, assim, né? Tem uma coisa meio de sonho, porque ele é todo branco, eu acho que ele volta com um pouco com esses flare. Eu não sei, eu acho que tem uma coisa meio inóspita daquele ambiente também, que tem em outros ambientes, mas que geralmente tá tendo mais ação. Esse, talvez por ser mais parado, eu acho que tem uma coisa meio... nessa cena específica. Será que você desvendou alguma coisa do filme? O quê? De ter mais lens flare em algum momento que é, tipo, de sonho, mais relacionado a isso, assim. Um tema do filme é o filme... Um tema que eu fico me achando. Passa por esse filme, eu não sei, a gente teria que ver de novo e começar a não, tecnicamente, coisas. Porque foi uma coisa que me veio agora. Mas teorias que vão ficar no ar, assim. O filme, um tema do filme é, tipo, se ele tá, de fato, passando por aquilo, ou se tudo aquilo é um sonho que ele teve, porque é o que ele comprou na Recall, né? Eu acho que o filme de 90 fica ainda mais... Essa ambiguidade é mais clara, mais evidente do que no filme de 2012, assim. Mas é muito louco, porque isso mas eu lembro de estar assistindo o filme de 90 e falar, cara, eu tava mais convencida, não mais convencida, mas eu sinto que no filme de 2012, essa cena eu acho que ela tem mais tensão, sabe? Talvez por ele estar falando, mas eu acho que é mais por ele estar falando assim, tipo, não, mata a mina. Né? Você tem que sair. E eu acho que também tem uma coisa que eu acho interessante de escolha desse filme e que eu gosto particularmente, que eles usaram o Harry nessa cena. Não um cara X que fala que é da Recall, sabe? Sim. Que eu não desgosto, tá? Não tô falando que no de 1990 eu não acho legal. Eu acho interessante, porque chega aquele senhorzinho com aquela cara de sabe tudo, nojento, sabe? Eu gosto desse personagem. Mas eu acho interessante eles usarem o Harry ali, porque você tem duas pessoas que são importantes pra ele e que estão presentes nessa cena. Sim. Como estavam no mundo anterior, né? No mundo que ele conhecia, que é o Harry como um amigo dele e a esposa dele lá atrás, que talvez, tipo, meio sofrendo, meio preocupada com o que tá acontecendo, e que talvez ele não confiasse, se fosse o inverso, se fosse ela ali, ele não confiaria nela, porque ela já atirou nele 70 mil vezes, mas quando chega o Harry, acho que tem um choque, e é um choque de reconhecimento, que eu acho interessante essa... esse filme definitivamente faz escolhas. E porque é isso, ele mata... remake, é o momento que ele mata o melhor amigo dele, né? Tipo, na realidade que ele vivia, né? Então eu acho que ele tem uma tensão interessante nessa cena, que no de 90 eu não senti tanto, mas também porque acho que é um filme que, cara, ele tem uma pegada mais leve do que o de 2012, sabe? O de 2012 é um filme de ação, ponto, se leva muito a sério. Exato. E o filme de 90, ele é um filme de ação, com certeza, mas ele é um filme de ação que tem momentos claríssimos de humor, assim, e que são muito divertidos, são, tipo, pontos altos no filme, principalmente com aquelas frases feitas, assim, do Schwarzenegger, quando ele... Consider that a divorce. Tipo isso. Sei lá. Screw you! Não foi mais um Drácula do que o Schwarzenegger, mas foi meio... a gente chega lá. Eu nem faço imitação. Não vai rolar. Não vai, não. Você tem que treinar e daqui uns episódios você refaz. Vai. Inclusive, esse é um episódio que vai sair muito... Vai. Esse é o filme que tem mais sons de Schwarzenegger que eu consigo me lembrar, assim. Eu acho que também. E é delicioso. É maravilhoso. Aquele Sexto Dia, eu também acho que tem bastante do... Abre com o Schwarzenegger fazendo ruídos, né? Porque é a sequência de sonho dele. Ele cai, ele tá em Marte, ele cai, o capacete dele quebra e a atmosfera de Marte começa a comer a cabeça dele e ele fica... Maravilhoso. Com aquele olho esbugalhado, a língua enorme no meio. Caras do... Muito bom. Do Schwarzenegger, do Arnold.
Mas é um filme que ele tem... Desculpa, só completando lá. Mas é um filme que ele tem essas nuances. E umas nuances de bonzinho, sei lá, talvez também. Que nem quando a menina vidente, que é a meio mutante ali, ela fala com Esse ele de e 90. ele é todo... o de 90. E aí ele é todo bonzinho com ela, Sim. dá um trocado, fala, como você sabia, sabe? Isso é muito Então, bom. mas isso... Então eu acho que ele tem uma coisa mais leve um pouco. O filme todo é um pouco mais leve, que eu acho que é interessante. E que talvez a tensão toda que tem numa cena e eu não sinto tanto na outra tenha a ver com isso pra mim, assim. Acho que é um feeling geral. Mas eu acho que isso é um tema, porque essa cena não funciona muito pra mim no remake. Não? Eu entendo essa parte da tensão, mas ela funciona pra mim no plot do filme e, sei lá, como narrativa, dramaticidade do filme, no original, muito melhor por conta desse cara que chega falando, o programador da Recall, sei lá, o que ele é, assim. Ele entra ali no sistema e fala assim, calma aí, houve um problema, eu tô te avisando, eu tô aqui, eu sou a figura, a peça que faz esse tipo de conexão quando eu tô aqui, assim. E aí a gente começa a entrar, e ele traz a Sharon Stone de volta pra fazer a conexão com ela. E eu acho que funciona pra mim muito melhor pra esse sentido de você ficar se perguntando, isso é de fato um sonho ou é o que ele tá vivendo, sabe? Então pra essa ideia do filme, eu acho que isso funciona muito melhor do que no outro filme, que eu acho que não é o que o filme tá muito preocupado. Porque ali, no remake, ele tá meio que... Isso aqui não é um sonho, entendeu? Isso aqui é a realidade e vambora. Não, eu concordo 100% com você. Eu acho que é isso, que o de 90 se fica no final, eu sempre acredito que é realidade, sabe? Mas você pode se perguntar mais fácil em porque depois daquela cena as coisas continuam acontecendo e acontece exatamente o que esse cara da Recall, que se diz da Recall, fala que tá acontecendo, e no outro não tem isso, né? Não é tão assim. E eu acho que é mais interessante, é o que eu tô falando, entendeu? Então eu acho que eu sinto mais tensão em uma, mas eu acho que a de 1990 é mais interessante ao mesmo tempo, porque eu acho a saída muito mais lógica, entendeu? Tipo, e lógica num modo geral, porque em ele fala assim, não, você tem que assassinar a sua namorada rebelde, sabe? Tipo, é só pra criar mais dramaticidade. Exato. E tipo, você fala assim, tá, se o cara fosse lá e desse um tiro e não fosse um sonho, ele não tiver na Recall, tipo, o que você ia fazer? Dar um tiro nele de volta depois? Porque isso não ia resolver, não ia fazer ele desmaiar, entendeu? Ele ia só falar, caralho, vocês estão errados, e continuar fugindo. Então, não é uma solução, de fato, pra alguma coisa. Agora, toma esse comprimido, o comprimido faz você dormir, faz sentido que ele te faça acordar, e faria ele dormir pra ser levado de volta pra perder a memória de novo. Então, comprimido vermelho. Aquele vermelhinho. É o comprimido vermelho, o Red Pill do Matrix. Matrix já tinha saído? Então. Isso é por isso que eles escolheram? É um fato ou é uma sugestão? Fato do Vince. Não sei se... eu não pesquisei isso, mas... é o comprimido vermelho. Fato do Vince número 1. Comprimido vermelho. Você acorda Total Recall é o sai da mesmo Matrix. comprimido vermelho do Matrix. Faz sentido. Não, faz sentido. Às vezes as Wachowski se inspiraram mesmo. Até porque filmes de ficção científica, eles têm uma... Não, com certeza se inspiraram em Total Recall, isso não tem. Mas... Não, mas pra pílula não vermelha sei se só... mas sim, entendeu? Eu acho... Por isso que eu acho que funciona melhor pra mim, essa cena. Não, eu acho que o que tem de mais interessante na cena é ser o Harry. Eu adoro que é o Harry que chega lá, o amigo dele que chega lá pra falar isso. O Harry no original, ele morre na primeira cena, quase na primeira cena. Tipo, um ele cara só tá ali pra virar e falar assim... Não vai na Recall. E depois... morre. Por que você foi na Recall? Eu tava aqui tentando falar pra você. E falei assim... Vocês nem pareciam ser tão amigos assim pra vocês. Essa amizade acho que é mais bem construída. O porquê do Arnold só chegar e falar...
tá falando? Foda-se. Vou fazer o que eu quero fazer. Não foi tão elaborada desenvolvida essa amizade deles. Mas assim, também não faz diferença nenhuma, né? Uhum. Eu acho que... Por isso que eu acho que é legal o remake, em alguns sentidos, que ele tem escolhas. Sim. Definitivamente ele tá fazendo escolha. Se é boa ou não, aí... eu acho que se ele vivesse num mundo que não existisse o filme original, talvez ele teria uma recepção melhor, ele seria mais bem... Ele não seria comparado, ser, né? Não ia tá... A comparação com o filme original é que mata ele, porque a gente... Geralmente você ama muito esse filme. E o filme original foi um sucesso tremendo também de bilheteria. E foi um sucesso tremendo e foi uma aposta muito grande, né, também. No sentido, assim, não de que achavam que não ia dar certo e apostaram no filme. Mas era o segundo filme com mais caro feito até o momento, né? Uhum. Então, tipo, o primeiro foi o Rambo 3. Rambo 3, filme mais caro feito até esse ponto. E depois é o Vingador do Futuro. Que são duas estrelas, né? Tipo, o Stallone, que estavam num lugar estratosférico ali, né? Que justificam você ter esse nível de investimento, talvez. Então, aí o remake, eu acho que ele tá fazendo escolha. Ele quer ser mais sério, só que eu acho que ele também se leva muito a sério. Sim. E em detrimento do que ele é, assim. Porque às vezes o material... Eu adoro o Colin Farrell. Você sabe que o Colin Farrell é my guy. Se eu tiver um filme com o Colin Farrell, eu vou assistir um filme com o Colin Farrell. Igual Ryan Gosling. Que é você, né? Então, literally me. Literally me. Mas ele... ele é muito bom. E eu amo o Colin Farrell. Eu gosto de Miami Vice, sabe? Sim. Não, também ele é incrível. Eu sou apaixonada, gente. Michael Mann, então assim, eu gosto muito. Mas não acho que ele tá dando a performance da vida dele nesse filme. Não. Também, assim como a Kate Beckinsale também tá ok. E... Acho que todos estão, tipo, tão bem, mas não é a atuação da vida. Ele não tá só fazendo um remake, assim, o que eu quero dizer mais quando ele tá fazendo escolhas, é que ele não tá só fazendo um remake pegando o plot e só adaptando, colocando outros atores e usando uma tecnologia nova, sabe? Ele tá ali, o diretor é o Len Wiseman, ele quis fazer o Blade Runner dele, essa é a minha sensação. Sim. E aí ele, por querer fazer o Blade Runner dele, e eu não sei, eu não vi entrevista dele virando falando assim, meu filme favorito é Blade Runner, então eu queria fazer algo, sabe? Não sei, mas a minha impressão no começo do filme é muito de ser um Blade Runner que ele tava colocando ali na tela, e o production design do filme é lindo, é maravilhoso. Nossa, e você sente... é muito bonito. Efeito é muito bom. O tamanho dessa cidade, você sente que os dois lugares... Porque a primeira diferença no filme é que no era o que eu ia falar, acho que original, ela se passa na Terra e eles vão pra Marte. Nesse do remake, eles estão só na Terra, teve uma guerra química, acho que é isso, né? Acho que é uma guerra, deve ter sido nuclear, porque tem a questão radioativa e tudo mais. Aí eles têm grande parte da Terra tá inabitável, e o grande recurso da Terra é lugar pra se morar. Lugar que tá habitado. Porque a questão toda do filme é essa, né? Tem, tipo, a Nova Britânia, sei lá, tipo, a Inglaterra é um lugar onde vive as pessoas ricas, digamos, e os trabalhadores vivem numa colônia que é a Nova Ásia, que eles chamam, que na verdade fica ali na Oceania. A colônia. Né? Chama de a colônia. Não, mas acho que quando você vê o mapinha lá, acho que é tipo Nova Britânia e Nova Ásia, sabe? A colônia. Eu acho que é. Porque eu lembro que tinha isso, porque eu falei, caraca, eu lembro de The Colony, porque tá embaixo, tipo, a gente tá vendo que tá na Oceania, e aí você olha, tudo tem aquela estética de ficção científica exato. Que é tudo escrito em japonês, chinês, essas coisas, as placas, que tem essa... Então, eu acho que eles dão esse nome de Nova Ásia e Nova Britânia, se não me engano. Ele vira um cyberpunk
Vira um cyberpunk. Ele não era um cyberpunk. E aí ele vira uma ficção científica cyberpunk, trazendo essa estética do high-tech, low-life, do tecnologias super avançadas e uma vida meio pobre ali de onde o Colin Farrell tá vivendo, se bem que aquele apartamento eu aceitaria também. Não, também, pelo amor de Deus. Mas... Mó da hora, velho, assim. O outro, legal também. Mas assim, acho que na minha condição eu super aceitaria o apartamento inicial. Mas aí a ideia é meio essa. Então, tem os dois lugares. Um é uma colônia lá só, que é a galera dos trabalhadores e que sofrem. E todos os dias, para trabalhar, eles atravessam a queda. A queda, que é como se fosse um elevador. Assim, que levasse de um lugar para o outro, atravessando a terra, assim. Então, você trabalha assim, e tem uma coisa importante, é o plot importante, porque depois o Corrigan, né, que é o chefão lá, o governador, quer invadir e matar todo mundo e basicamente zerar para criar novos espaços de vivência para a galera ricona na colônia. Então, ele manda um exército por lá, e é onde acontece o final do filme, né? Mudar de plot, porque vai mudar um pouco o plot, assim, mas o objetivo dele no original é o Corrigan, ele tá dominando Marte, ele quer manter o poder dele sobre Marte, e aí ele usa toda a questão atmosférica marciana de não ter oxigênio e não ter condição de morar além dos domos que os humanos e os mutantes estão lá dentro. E aí ele vai usar disso para controlar essas pessoas, os trabalhadores. E o ar é um recurso muito importante, assim como o turbínio. Aí eles... porque eles usam lá de extrair o turbínio para mandar para a Terra. E aí ele continua mandando em Marte, porque enquanto ele mandar turbínio para a Terra, ninguém se importa com o que acontece em Marte. Então ele consegue controlar todo mundo. No remake, eles querem espaço para morar. Então, o que eu entendi é que o Corrigan quer ir pra colônia pra destruir todo mundo lá matar todo mundo e criar condomínio, quase assim. Gentrificar a colônia. Gentrificação total ali do lugar. Vamos subir prédios e fazer casas bonitas aqui, assim. Coffee shops, gelatos. E acabar com tudo isso. A ideia dele é meio por aí, né? É bem isso, assim. Eu acho que a grande... Que assim, é remake, né? Então a história permanece a mesma, o que acontece ali com o personagem principal, que ele tem esse sonho, que ele tinha uma outra vida em um outro lugar, ou de uma outra forma, com uma outra mulher. Isso é importante, né? Mas então, aí porque eu acho que essa diferença de plot dos dois faz cria essa condição do filme de um ser talvez mais real, apesar do final do filme, quando ele mostra aquele slow motion lá deles se beijando, assim, eu não sei se aquilo é só um piegas por ser piegas, ou ele querendo trazer alguma ideia. Será que isso... Saca? Eu não sei, cara. Essa traz um pouco, assim, dessa dúvida, mas eu acho que, assim, pelo que se passou ali, não tem nada além daquilo, entendeu? Então, e pra mim não, e não é uma homenagem, porque assim, os dois filmes acabam da mesma forma. Sim. Eles venceram, eles conseguiram salvar a colônia, ou salvar as pessoas, ajudar, criar uma atmosfera em Marte, e... No original. Não, tipo, em um eles salvam a colônia, e no outro eles colocam uma atmosfera e salvam uma galera que tava morrendo num setor 7, acho. Mas essa coisa do slow motion, não é, porque eles acabam se beijando no final, ele e a mina rebelde se beijando no final. No original não tem o slow motion, é um final ok, e nesse eu lembro de sofrer, assim, porque começa são 3 segundos de slow motion que você fala, moço, desculpa falar uma coisa, por quê, cara? É muito bom. Eu adorei o slow motion, assim, no final do filme que eu fiquei... Você gritou, por quê comigo? Você tava, não, junto comigo. Eu gritei não.
Não? Não, eu falei, eu dei Foi tipo... a minha cabeça que tá... Eu fiz... Não, eu fiz tipo... Eu sou isso é muito bom. Não, eu tava... porque... Eu falo, gente, essa é a minha terceira, são 3 dúvidas estilísticas pra mim. Primeiro, o estrobo no começo, tentando fazer todo mundo ter ataque epilético, sei lá o que acontece. Segundo, aquele monte de lens flare, mas que talvez a gente tenha começado a tentar desvendar ali um porquê e os momentos, mas que ainda me incomoda bastante. E a terceira, esse slow motion, que eu falo, cara, o seu filme não precisava. Porque tem coisas que eu não gosto estilisticamente, mas que eu entendo você usar. Por exemplo, a cena de luta que tem dentro da Recall no filme de 2012, eu não curto a câmera naquele, principalmente no começo, que é uma coisa que vai, mexe, tem umas rampas, sabe? Faz não sei o que lá. Não, é uma coisa que... Mas tudo bem, porque funciona e tá tudo certo, e acho que não é uma coisa que eu questionaria, sabe? Acho que é uma escolha... Da mesma forma que essas são, mas essas eu questiono, entendeu? Sim. Não, Então, mas aí eu fico pensando assim, será que ele quis trazer alguma coisa ou foi só deixa eu... Sabe o que ia ser legal aqui? Mas aí joga o lens fazer flare. eles eu acho que se beijando tem um lens flare nesse final. Deve ter. E tem um lens flare, desculpa, mas tem isso, que pode ser isso. Tem o lens flare, eu acho, porque acho que tem tipo um holofote, ou sei lá, tá pegando fogo no fundo ali. E tem, que eu tava falando, um outdoor enorme da Recall no final, que eu falei, pra que colocaram ali? Talvez seja esse o ponto de dúvida. Que assim, você precisa começar um podcast pra sacar, tá ligado? Entendeu? Que tem esse... Mas talvez seja isso, que ele esteja falando, mas é a ampulhetinha girando no final de Inception que ele colocou ali, sabe? Sim. Que ele tentou colocar, acho que não ficou muito claro. Não fica tão claro, porque não é. E aí eu acho que isso, por isso que a diferença dos dois, que é esse me parece muito mais real, assim, me parece muito mais real e não existe tanto essa debate existencial do Quaid de falar, não, eu sou o Quaid, eu sou o Hauser, entendeu? No original você tem um Hauser, você tem 2 Hausers muito diferentes, você tem um Hauser que é muito diferente do Quaid. No remake você faz os dois serem meio que a mesma pessoa e toda aquela coisa do negócio super secreto ser meio estranho, sabe? De você entender por que esse plano foi feito com ele assim. E assim, tudo bem, mas no original eu fico mais com essa dúvida de ser real ou não, porque o plano que ele comprou é exatamente o que aconteceu. O que acontece, no filme. Então ele compra, ele escolhe a mulher, e você vê a mulher lá na tela antes dele entrar. E ele fala, você vai ser que é a mulher que ele já tava sonhando, né? Que então também sonhando. Vai ser um agente secreto que vai pra Marte, você vai conhecer lá a mulher, você vai salvar o povo e salvar o planeta. Exato. Então, tipo, quando ele chega lá no final e ele explode toda aquele reator, né? Ele liga o reator, né? Que começa a causar uma erupção vulcânica em Marte, de ar, que fecha uma atmosfera ali em 3 segundos, né? E faz uma nova atmosfera pra todo mundo poder viver tranquilamente. Isso assim, sabe? É quase que o Verhoeven, o diretor do filme, falando, isso não é real, sabe? Sim. Olha, ele tá até porque fazendo um comentário ali, né? Porque tem aquela coisa das nuvens trovoando ali, passando rapidinho. E não sei o que lá, mas... Então eu sinto que é quase um comentário dele sobre o que aconteceu, falando, mano, isso aqui... Não seja tão cético. Mas eu vou deixar aberto o suficiente, ambíguo o suficiente pra você chegar na sua conclusão. Enquanto que o outro, ele ou não quis, ou falhou em conseguir, entendeu? E eu acho muito interessante quando você trouxe essa coisa de como é diferente a forma como é tratada a coisa Hauser versus Quaid, né? Porque eu acho muito interessante a escolha do filme original de deixar uma coisa assim, tipo, não, o Quaid era um filho da puta. O Quaid não, o Hauser era um filho da puta. Ele faz você acreditar que não, no começo, e depois você entende que sim, que o plano foi todo dele,
e que ele quer voltar e que ele tá pouco se fudendo pra galera de Marte, que eles que morram, não tem problema nenhum, porque ele tá ganhando dele ali. E aí eu acho muito legal que o Quaid tem esse momento que ele fala assim, não, eu quero ficar assim. E não é eu quero ficar assim porque eu não quero lembrar de como eu era. Eu quero ficar assim porque eu não quero ser esse babaca, eu quero ajudar essas pessoas, eu amo essa mulher que tá do meu lado, sabe? Enquanto no outro, fica uma coisa que parece que assim, que o Quaid caiu numa armadilha mesmo, nesse primeiro momento, que ele foi pego e que fizeram uma lavagem cerebral ali nele mesmo, pra tirar ele de risco, sabe? Então, e depois ele não tem essa coisa, ele não quer ser o Hauser de novo, porque ele não quer lembrar do Hauser, ele tá confortável com quem ele é. Mas não tem nenhum momento que fale assim, não, o Hauser era um filho da puta. Sim. Porque ele fala, não, mas você não sabia que você ferrou a porra toda, eu adoro sabe? Tipo, eu adoro quando abre o plano ali no Arnold Schwarzenegger, tá só na carinha dele falando, e aí, amigo, tudo amigo? Bem? Não sei o que lá, não sei o que lá. Agora vamos voltar a ser, eu quero meu corpo de volta, foi mal, eu cheguei primeiro. E abre o plano, ele tá abraçado com o Corrigan, tá ligado? Que chama eles pra uma festa depois que as memórias for devolvidas. É maravilhoso. O que esse filme é camp, assim, é maravilhoso. Eu acho que o filme original, ele tem uma exploração de temas muito interessantes. Apesar dele ser, às vezes, meio bobo, e a ação dele não é incrível, assim. O filme de 2012 é muito melhor como um filme com cenas de ação bem realizadas, que o Colin Farrell tá fazendo coisas, a Kate Beckinsale tá destruindo no filme. É porque o outro filme, basicamente, tipo, a ação que tem se baseia em Schwarzenegger é enorme e as outras pessoas não. E aí você vê, dá pra você ver, assim, o como eram diferentes as formas de fazer filme de ação, um pouco, porque as lutas no filme de 2000, no remake, são melhores, são muito mais coreografadas, muito mais bem feitas. No original, quando o Schwarzenegger vai dar um chute, você vê o momentum que ele tá criando pra fazer o chute. Então ele dá aquela jogadinha pra trás pra dar um chute no cara. Isso aqui, se o cara fizesse isso, eu já tomava uma na perna e, sabe... Não é um Bruce Lee, né, que tá lutando ali, caía, com certeza. Assim. Então ele tem toda uma questão que é... E é engraçado, porque... Eu não paro de lembrar momentos incríveis, tipo, engraçados do filme. Tipo, ele andando de toalhinha, tá ligado? Ele tentando dirigir o Johnny Cab. Ele, no final, dando risada, falando hahaha, you think I'm Quaid, tá ligado? Você acha que eu sou o Quaid? Eu sou. E pá, 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 pá. É muito bom, cara. Não, a gente vai chegar em tudo isso. Sim, porque... Vem uns flashes, assim, na minha mente. E aqueles one-liners da Sharon Stone, quando ela fala que eles eram casados. E assim, consider that a divorce. Tipo... É muito idiota. É muito bom. E é muito incrível, assim. É muito bom. As frases, assim, tipo... Nesse quesito, se a gente fosse colocar um placar aqui... Frases memoráveis, 10-0. O original assim, tem todas. O remake não tem nada, assim. E esse, o tempo inteiro, cara. O cara não deixa de se descansar. Você piscou, tem uma frase. Não, e aí tem todo esse plot de o Hauser tava em conluio com o Corrigan pra fazer toda essa coisa, tipo, apagar a memória dele, pra ele ser uma outra pessoa, pra ele se infiltrar e ele é um super agente secreto mesmo, porque ele faz essas coisas, ele se infiltra na revolução, na resistência com os mutantes, e consegue levar até o Quato, que era onde eles estavam querendo chegar, e eles não conseguiam descobrir quem era o Quato, né? E o plano dá certo. Mas aí que eu acho que é muito legal, assim, tipo, quando esse filme original, ele tá... Apesar do Schwarzenegger não ser melhor ator do que o Colin Farrell, mas eu amo o Mas eu acho que são estilos diferentes de atuação também, sabe? Coisas diferentes. É completamente diferente. O Colin Farrell tem uma amplitude, nuances que o Schwarzenegger não tem. Mas a exploração desse tema de você
querer escolher quem você é, quem é a sua identidade, se você é aquela pessoa que tava lá antes, ou se você vai ser essa pessoa que você quer ser agora, que você está sendo agora, eu acho muito mais relevante no original do que no remake, né? Não, é exatamente porque é isso o que é a escolha que ele faz, exato. Quando você tava falando disso, me veio, porque ele faz essa escolha. Eu não quero ser quem eu era, eu quero ser quem eu sou agora. Uhum. Eu não vou voltar a ser o Hauser. Não, e até porque ele, tipo, o lugar dele, o posicionamento dele, a consciência dele muda de lugar, né? Ele sai desse cara filha da puta que só quer fazer a dele e tá tudo certo e o resto que se foda, e vai pra esse lugar, não, eu quero ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa boa, sabe? Ele sai de uma pessoa péssima, caráter vira a moeda, né? E é coisas que acho que, não sei se só o Schwarzenegger consegue fazer, mas quando ele chega lá e ele tá andando com os mutantes, aí tem aquela criancinha que vem e fala que consegue descobrir qual que é a data de nascimento dele, né? Ele fala, eu consigo dizer quando você nasceu, uma coisa assim, e ela fala que ele é de touro. Que é de touro. E aí ele para um pouquinho, passa, acho que ele faz um carinho nela, assim, né? Ele dá um afago nela e dá uma moedinha. Ali, assim, você fala, cara, é claro, visualmente ele tá contando uma história nessa cena que você tem que torcer pros mutantes. Sim. Sabe? Assim, é muito, muito bem feito visualmente contando essa história aqui, assim, do que no filme do remake, de você pegar, colocar lá no começo do remake um texto, uma porrada de informação falando sobre a diferença dos dois lugares que eu já tinha esquecido. E eu falei, mano, por que o Correia tá querendo fazer isso? E aí você me lembrou no meio do filme que era... Mas por causa do que eu acho que também é assim, ele não é tão forte porque você esquece demais, muito rápido qual que é o problema, né? E eu acho que por 2 motivos. Eu acho que agora me veio isso. Eu acho que você esquece muito rápido porque em ele vai até o problema. Ele vai pra Marte. E é em Marte que tá o problema. Ele vai conviver com as pessoas que estão sofrendo e vai lutar contra uma coisa que tá acontecendo lá. No outro, é o contrário. Ele sai da colônia e ele vai pro mundo dos ricões lá, pra Nova Britânia, sei lá como é que era o nome. Verdade. E ele vai pra lá e você só vê através de notícia, praticamente. E você só sabe que você tem que torcer por ele porque, fracos e oprimidos, que é o que geralmente você tem que torcer. E porque 2, ele tá na resistência e a resistência tá do lado deles, assim. Mas não tem nada mais que te diz, tipo, que te conecta emocionalmente em uma outra camada. Enquanto o original, ele faz isso super bem, por causa disso, porque ele tá no lugar, ele tá convivendo com essas pessoas. Eu acho que essa coisa da mutação é super bem explorada, sabe? Enquanto você tem no filme de 2012, você tem no remake, um mutante que aparece, que é a mulher que tem 3 peitos. Ali, eu não sei nem se é mutante ou se é tipo... Ou se é cirurgia plástica que ela fez, sabe? Mas fica tipo, meio tem assim... uma pessoa só que teria uma mutação, que teria alguma coisa, que é essa mulher, e que depois, tipo, não volta a ser falado, sabe? Então, que só aparece uma homenagem que eles estão fazendo, até tanto que eles trazem a coisa, você vai querer ter 3 mãos, que o Benny, que é o motorista de táxi, no outro fala, né? Então, eu acho que tem tudo isso, sabe? Tem essa a proximidade, a coisa pra eu aprender até a anotar no meu caderno, que se quer que tenha uma coisa, uma proximidade emocional pra você fazer torcer, coloca pra viver junto, não vai lutar longe, né? Que é o que faz, por exemplo, desculpa, mas é tipo, porque é o plot básico, né? É uma metade do mundo que tá sofrendo e uma metade super rica que tá super bem. É Elysium, é a Terra versus a galera que mora naquele anel. É sei lá, É básico, tipo, da ficção científica também. Sabe? Tipo, Jogos Vorazes, sabe? É tipo, é tudo, assim. Só que você tem isso, você coloca, e não é nem que nem, sei lá, Jogos Vorazes, que você tá jogando a pessoa no mundo dos ricos, só que ela tá lutando pela vida dela, ela tá... E ela é uma pessoa naturalmente já vinda da galera que tá se fudendo, sabe? Então você faz você torcer por outros motivos, né? Tipo... Não vou nem comparar, porque é outra história completamente diferente, mas... Não muito a ver com isso que tá falando, mas... o filme do Schwarzenegger, ele tem personalidade. E eu acho que é essa a grande diferença, assim, que a gente
começa a meio que sentir um pouco, igual no filme do Assalto ao 13ª DP, que o filme do John Carpenter tinha personalidade, enquanto que o outro parecia que não tinha tanto. Esse também eu sinto um pouco isso, assim, sabe? O filme original tinha personalidade, ele tinha escolhas que estavam sendo feitas ali, que é esse momentinho pequeno de afago de deixar ele essa cena, né, no filme. Deixar esse momento acontecer, de mostrar todo aquele lugar que o Venus viu. Eu falo Venuslândia. E que é, sabe, tem todo um monte de coisa, tipo puteiro e bares e sei lá o que e tal. E a Pepsi tá pra tudo quanto é lado lá. E eu acho isso muito engraçado, porque ainda era um momento que eu acho que as marcas não... Elas queriam estar em filmes, entendeu? Mas eu acho que elas ainda não ficavam querendo se posicionar de uma maneira, tipo, não, a minha marca tem que estar... não vai estar relacionada com Venuslândia, Venusville aqui, entendeu? Eu não quero colocar minha marca num bar que vai ter puteiro e sei lá o que, tal. Acho que antigamente era meio, mano, esse filme vai ser grande, eu vou colocar aqui. Você tá colocando do lado da galera boazinha, né? Da galera que você tem que torcer. Então, acho que pior seria se aparecesse uma máquina de Pepsi ali no Corrigan. No escritório do Corrigan, tá ligado? Tipo... Não, total. Mas só porque eu lembrei da Pepsi, eu lembro de ver os negócios da Pepsi. Cara, Nossa, Pepsi tá em marcha. Eu nunca percebi. Certo. Nunca. Aí... E outra coisa é a publicidade dentro dos dois filmes, assim, que você vê como a publicidade era feita antigamente, a publicidade é feita de 90 e 2012, como você vê como é muito louco, saltou, assim, a linguagem publicitária. Eu acho muito interessante ver como no filme de 90, ele tem essa coisa de o mundo é outro, você tem uma TV diferente, você tem coisas diferentes, você tem aquela coisa que você põe na ponta do dedo e você escolhe a cor do esmalte, você tem uma tecnologia diferente. Eu sei, esse filme foi muito caro. Sim. Pra época. E eu sei que parte do budget foi só pra essa ceninha que era mostrando ela trocando a cor da... Isso que é um negócio que, juro, eu sonho com isso. Não. Assim, pelo amor de Deus, eu passo 4 horas fazendo a minha unha. É legal você ver isso no filme, sabe? Isso ajuda a criar um mundo. Ajuda a criar esse mundo. É um mundo diferente que tá contando essa história. É um mundo... É o futuro. O que o futuro pode trazer? O futuro pode trazer você pintar sua unha. De uma forma assim. De uma forma simples, de você só pegar uma paleta de cor lá e pau. Sabe? Eu acho que são inovações que vão acontecer de certa forma, assim, eu não tô dizendo isso, mas tipo, quando eu era pequena eu queria ser cientista pra fazer um secador de cabelo que desembaraçasse meu cabelo, só. Sabe, são coisas que entram no filme, elas não avançam o plot, elas não avançam, sabe, mas não tá ali pra, tipo, desenvolver também, nenhuma questão dramática no filme, sabe, narrativa, etc. Mas desenvolve na questão do afago do Schwarzenegger. Desenvolve personagem e nessa, tipo, desenvolve um pouco do mundo, sabe? Deixa eu ver um pouquinho mais desse mundo, assim, como é que ele funciona. E as tecnologias, né? Porque, querendo ou não, de resto, ele é muito parecido com a gente. Eu acho que as grandes diferenças tecnológicas isso, que a gente vê, óbvio, que a máquina que faz você mexer a memória, o Johnny Cab, que é o táxi que se dirige sozinho. Na Terra, né, tem, em Marte não tem Johnny Cab. Em Marte são pessoas que dirigem. E aí, tipo, lógico, em Marte tem algumas coisas diferentes. Tem a tecnologia dos alienígenas, tem as furadeiras lá, os drillers ali, também que são diferentes. Mas não tem... E o FaceTime ali. O resto é muito parecido com o que a gente conhece. E aí o ponto só que eu ia falar que eu achava interessante era como no metrô, as propagandas que ele vê, assim, tipo, o mundo evoluído assim, no futuro, tudo é futurista, e as propagandas são muito parecidas com as propagandas de 1990, sabe? Eles vão ter até os jinglezinhos da Recall, sabe? A borboletinha que voa, sabe? Tudo. Então, você vê umas 2, 3 propagandas, né? Porque tem a da Recall e tem o depois. Não, voe de verdade. Você não precisa criar memórias fáceis. Tem o competidor. Falsas. É o competidor da Recall. Então, mas isso, acho que povoa o mundo, sabe? São escolhas legais, assim. Isso é uma coisa interessante. E que não é Minority Report. Então, o Minority Report, quando faz isso, ele avança a linguagem
de publicitária, publicidade. Né, e que é a linguagem de publicidade que você tem basicamente assim. Não, e no de 2012. Tipo, se você pensar a forma como aparece, lógico que não é aquela coisa que é personalizada para cada pessoa, que nem tem no Minority Report, que é do olho, que não sei o que ela. Mas a forma como ela aparece é mais semelhante a um Minority Report, ao Blade Runner, o próprio Blade Runner, do que. E de novo eu acho que ele é mais. Eu sinto esse negócio do Blade Runner, porque quando eu ouvi lá, ele mostrando a propaganda da Recall, eu senti aquela coisa do Blade Runner de as colônias fora da Terra. Sim. Nem sabe, aquele dirigível que fica voando e passando ali, fazendo propaganda. Eu senti mais meio que assim, essa propaganda da Recall, do que algo mais institucional, igual tava passando no metrô. E você tá indo pro trabalho, você tá vendo essa propaganda, assim, sabe? Eu acho muito interessante, isso é engraçado. Mas eu acho interessante nos 2 filmes, assim, ver as homenagens que o filme de 2012 faz pro de 90. Então, por exemplo, isso, assim, é a mulher que tem 3 peitos, por exemplo, e a frase que tá ali, sabe? Ele tem a frase do, mas se eu não sou eu, quem eu sou? Tem isso, sabe? Eu acho que ele faz umas homenagens que ele faz de uma forma interessante, que não é, por exemplo, quando você vai fazer o Jurassic World, você tá homenageando o Jurassic Park fazendo exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, sabe? Tipo, é o olho do tiranossauro que chega do lado da janela, sabe? Eu não sei que ela... Eu acho interessante a forma como ele faz as homenagens dele, sabe? Eu acho muito legal. Legal. E uma outra coisa que eu acho legal, porque é isso, gente, o filme Ele é um bom filme. É um bom filme, exato. Bom filme, não sei. Não, é um bom filme. Ele não é legal, é um filme de ação maravilhoso. legal, mas é um filme que, tipo, ele é um reflexo do tempo dele, assim, do 2012, o remake. Porque se assiste ele, dubstep. Nossa, gente, é muito maravilhoso. Acontece em um momento, que é quando ele tá indo pra Recall, e começa assim, a gente tava assim, meu, como é que é o nome desse tipo de música? Porque eu nem lembrava. Lembrava assim. Skrillex, lembrava. Aí... Dubstep fervendo ali. E os lens flares que a gente tava falando, porque é a época do J.J. Abrams fazendo lá o Star Trek. Os filmes dele também. E acho que ali, sabe, são alguns anos, acho, depois ainda de Star Trek, mas ainda tava... Mas eu acho que teve Star Trek até depois, sim, né? Sim. Os mais recentes mesmo. E, sabe, então acho que tava ali, sabe, naquele momento de ficar esteticamente refletindo aquelas coisas dessa época. Então eu vejo muito, igual o remake do Assalto à 13ª DP, também ser um filme de 2005. Sim. E esse é um filme de 2012. Sabe? Mas é engraçado, né? Porque eu sinto que o filme de 2005, o Assalto à 13ª DP, é mais marcado do que esse. Porque esse o que eu sinto que marca mais é, óbvio, tudo bem, o lens flare ali, a coisa do J.J. Abrams, mas pode ser que daqui 50 anos alguém volte a usar o lens flare dessa forma por homenagem. Mas eu sinto que o que mais marca é a cena do dubstep ali. O dubstep é gritante. Porque o resto ele consegue viajar bem, sabe? Sim. Ser um pouco menos... É que o dubstep, ele é meio gritante, assim. Sim, não, ele não parece conversar muito com o que tava vindo antes e o que vem depois da trilha. Sim. É engraçado. Mas uma coisa que eu acho muito legal também, falando bem dele, você tinha falado que as cenas de ação são boas, as cenas de luta são super legais. Cara, eu lembro de parar no meio do filme ali, no começo do filme, acho que foi a hora que eu comecei a falar, caraca, eu tô gostando disso, eu acho que foi essa cena, essa sequência, que é a cena, logo depois, ele luta com a esposa dele, com a Lori, que é uma agente secreta, e daí, dessa luta, ele escapa, e aí ele faz, tipo, uma perseguição de parkour, por cima, por dentro, escada, pelas casas, depois vai pra rua, tudo. E essa perseguição eu acho muito da hora. Eu tava assistindo e falando, caralho, que foda, porque eu sou, tipo, por exemplo, eu acho que é o Quantum of Solace, que tem uma cena que começa, acho que abre com uma perseguição que é num guindaste, assim, que é meio a pé, correndo, uma coisa assim, e eu adoro aquela cena. E essa daí, eu me lembrei dessa cena, e foi uma cena que eu falei, caralho, isso é muito da hora.
Acho que foi o momento que eu comecei a gostar do filme, assim, foi aí. Eu comecei a falar, nossa, não, pera, tá ficando legal aqui o negócio, sabe? Acho que dá pra... E foi um filme que eu comparando também ao episódio anterior, não sofri assistindo. Eu sofri ali na primeira cena, com aqueles flashes muito loucos, e eu sofri um pouco com aquele slow motion do final. Mas não foi um filme que eu tava... Apesar de eu já ter assistido o outro, não foi um filme que eu tava falando, putz, por que você fez isso? Putz, por que você fez aquilo? Eu acho que ele traz muita coisa interessante, sabe? Eu sinto ele mais flat, mais... Do que o original. Flat. Raso. Eu sinto ele mais raso do que o original. Uhum. E assim, não é um problema, sabe? Um grande problema, que é aquele negócio que a gente sempre fala, que às vezes você pode ter uma primeira leitura de um filme que é algo mais flat, mais raso, só o plot dele, e depois você pode ter uma segunda leitura do filme que enriquece a sua experiência também, que é falando sobre as reflexões que ele tá trazendo, que é o caso do original. Esse eu não sinto muito que ele tá trazendo reflexões pra gente. Sim, acho que não também. Mas como um filme de ação, eu acho que o grande problema dele é ele não existir num vácuo que não existe o filme original. Não, e aí ele sofre muito por causa disso, porque as pessoas vão comparar. E o filme original, apesar de ser... Que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Mas a gente tenta fazer isso de uma maneira... Mas, de um jeito legal, mais bonzinho. Trazer coisa boa. Mas o filme original, ele é camp, ele é todo aquele extravagante e meio brega, sabe? Mas ele é intencionalmente meio extravagante e brega também, né? Não, na hora que você coloca essas frases de efeito, eu acho que isso era uma coisa muito legal dessas décadas de filmes, sabe? Que é assim, na hora que você coloca um personagem, um ator, como o Sylvester Stallone, como o Schwarzenegger, e faz ele jogar uma frase de efeito no meio do filme, você tem consciência de que você tá... Eu não faço compras aqui. Exato. Tipo, eu vim aqui mascar chiclete e quebrar tudo, e eu tô sem chiclete. Você faz isso, você sabe que é uma coisa brega, digamos assim, só que você faz conscientemente. É uma escolha interessante ali de se fazer, sabe? Então eu acho que esses filmes, eles têm isso. E que é bom, não é uma coisa ruim, é uma coisa legal, cara. Eu acho que uma das coisas... Quando a gente escolheu um filme, o que eu mais fiquei feliz era por causa disso. Eu falo que o filme de 2012 é muito um retrato do tempo dele, o de 90 é muito mais ainda. Tipo, com certeza, a gente tá muito falando mais porque ele é retratação do futuro. Ele tá fazendo essas piadas de tipo, é igual o Schwarzenegger falando lá no Comando, lembra quando eu falei que ia te matar por último? Eu menti, sabe? É maravilhoso. Sim. Mas isso não tira tudo que o filme tá querendo te mostrar, sabe? Tudo que o Verhoeven não é uma entendeu desse material e falou, vou trazer isso. Porque quem fez o filme, na verdade, foi o Schwarzenegger. Schwarzenegger que compra o filme. Não que compra o filme, porque tem toda uma história aqui, assim. Quem comprou o filme, os direitos do conto. Que isso é uma coisa que a gente não falou até agora, né? Ele foi ele foi adaptado... É uma adaptação de um conto do K. Dick, que é o... Lembramos pra você a Preço de Atacado. Que é um conto interessante. E é bem... Mas assim, é diferente. É diferente, mas assim... acho que a essência tá lá. É essa. E vale muito, assim. O K. Dick, eu não sei se vocês conhecem, mas é o cara que escreveu o Minority Report, que foi adaptado depois pro filme Blade Runner. Então ele tem muita coisa. Ele tem muito filme que foi adaptado da história dele, e muito filme bom. Sim. Porque ele tem histórias muito maravilhosas. O livro que tem esse conto, eu li inteiro, eu sou apaixonada, assim, esse conto é muito legal também. E é um conto curto, assim, um conto, sei lá, de 30 páginas. E aí o Dan O'Bannon, que é o roteirista de Alien, amigo do nosso querido John Carpenter. Que fez o que era o que tava escrevendo o Dark Foi, Star. assim, conheceu o K. Dick. Pegou a autorização do K. Dick pessoalmente ali. Cara, eu choro só de pensar nessa possibilidade. Gostaria. K. Dick era meio escroto, mas... Não, era escroto, mas escreveu coisas muito boas. Sim. E
E aí ele conheceu, ele conseguiu pegar ali essa autorização. Ele trabalhou nesse roteiro junto com o outro roteirista, que eu esqueci o nome. Mas eles ficaram um tempo trabalhando nisso. Depois eles pararam, viram que ia ser muito difícil fazer esse filme. E eles foram lá e escreveram Alien. Que, né? É menos difícil de fazer esse filme. Mas... Maravilhoso. E aí esse roteiro ficou muito tempo ali no Hollywood, sei lá, passando. Em um momento, o Richard Dreyfuss, que é o cara do Tubarão, ia fazer o personagem do Schwarzenegger. Ele ia ser o Quaid. Ia ser outro filme. Ia com certeza, porque... E eu acho que ia ser um filme mais próximo do que é o remake. Sim, mais sério, mais porque centrado, assim, sabe? Exato, eu acho que a grande diferença, assim, é essa vibe que os dois têm, que é muito diferente. E aí, não acontece também, e o filme continua, e o roteiro continua por lá. E em um momento, o Cronenberg entra como diretor do filme. Caraca. Ele é associado. É ele que cria o 4. Então, faz todo sentido. Começa a fazer sentido. Gente, o 4 é uma das coisas mais bizarronhas, assim. É um cara que ele abre a blusa e de dentro da barriga dele tem o 4, que é essa criança com essa mão estranha e esse olho, que é o líder da revolução, e ele é vidente. E ele fala estranho, o olho dele mas é maravilhoso. É um dos meus personagens preferidos, gente. Eu adoro. O Cronenberg é muito conhecido por o body horror, né? Essa coisa de você fazer o corpo ser um instrumento. Uma coisa meio nojenta. E ele usa muito isso. Então faz sentido. Quando eu vi que o Cronenberg que criou, ele falou assim, cara, faz total sentido. Começa a fazer muito sentido aqui, assim. Então ele cria esse personagem e ele começa a criar outras coisas, aí ele sai do filme também, ele não vai fazer, não sei porquê. E o Schwarzenegger depois vai ver esse roteiro, ele convence uma produtora, Caracol, a comprar os direitos da história, do filme. E aí ele sai pra fazer esse filme. E é um filme dele. Porque, assim, ele tinha poder de veto em diretor, poder de veto em quem fosse estar no casting com ele. Ele tinha poder total em cima do filme. E o diretor é o cara que tinha acabado de sair do Robocop, e aí ele escolhe o Verhoeven pra fazer esse filme porque ele gosta muito do Robocop. Sim. E aí... Faz total sentido ele gostar muito de Robocop, né? Porque é completamente o personagem que ele faria, que ele teria feito. Exato. Assim. Schwarzenegger fazendo um robô do futuro, né? Exato. Ele só não era policial, né? Aí ele ama, então eu gosto muito de saber disso, assim, também, porque dá um contexto. Quando você vê o Schwarzenegger atuando no filme, eu acho engraçado porque ele acredita mesmo que ele tá naquele filme. Sabe? E outros atores, quando você vê o Colin Farrell fazendo, ele tá ali e ele tá atuando. Não, ele é um bom ator, pra tá lá. Tá uma coisa mais... Mas o Schwarzenegger, ele realmente está lá, sabe? Então quando ele começa a sentir aquela coisa que tá na cabeça dele, ele começa a fazer aquelas caras e gritar. E é muito maravilhoso a atuação dele, assim, porque é meio ruim, é meio essa coisa over the top, assim, é muito exagerada e tal. Sabe quem eu acho que tá na mesma vibe que ele? Aquela senhora do aeroporto que faz ele. Exato. Porque na hora que ela começa a fazer e puxar a própria boca e mulher... ela tá nessa mesma vibe. E eu adoro, só voltando, as homenagens que eles fazem, que é muito engraçado, porque eles colocam uma mulher no mesmo formato, com a mesma roupa amarela no filme, no remake. Só pra enganar. E é muito genial, porque eu achava que era, apesar de eu não lembrar dessa cena no original, eu falei, beleza, é a senhora. E aí depois passa e eu falo, não, beleza, faz sentido ser esse cara, porque você vê os passaportes, mas eles colocam essa mulher ali. Então é isso que eu falo, que eu acho interessante, essas homenagens, que são homenagens legais, sabe? E aí... E que brinca com expectativa, né? E aí você tem toda essa coisa do Schwarzenegger fazer esses barulhos e as caras que ele faz e os efeitos visuais desse filme que vai ganhar Oscar depois. Mas é
É incrível, você vê aqueles olhos bugalhando e o rosto, e quando ele enfia o negócio no nariz pra tirar, e aí o cara sai dele um negócio do tamanho de uma bola de golfe. Isso é incrível. Assim. E as cabeças explodindo, e os mutantes, e os braços, sabe? É muito bem feito, assim. E que é muito interessante, uma outra coisa também, como o filme de 1990, como o original, é completamente, tipo, sangrento e nojento. Ele tem essa coisa muito forte. No outro, você quase não vê sangue. Se for pensar, tipo, todo mundo toma tiro, todo mundo do mesmo jeito. Só que você quase não vê sangue. Nesse, ele, tipo, dá um tiro, a pessoa explode quase, sabe? Cada tiro que ele dá, abre um buraco do tamanho de um punho, sabe? Tem aquele cara cara da escada. O cara da escada, que o cara toma um primeiro tiro e aí ele usa o cara de escudo pra, tipo, todos os 60 de graça, tiros que vem depois e ainda pisam no cara na saída. É muito sacanagem. Nossa. O cara, tadinho, e não é que era um vilão, assim, era um cara que tava indo pro trabalho pessoa, dele. Exato, eu tava indo pro meu trabalho, eu tava indo pegar trabalho, meu voo aqui. Mano, entrou ali na mira. Completamente. Usado como um escudo humano pelo Schwarzenegger aqui, assim. Eu tomei um tiro e ele falou, é você. Nossa, assim, desnecessário. Mas cara, é muito engraçado. Se existe um céu, esse cara chegou lá e falou, o que aconteceu? Ah, você morreu. Como? Não, meu filho, desculpa, você não vai querer saber. Desnecessariamente. Não, é muito violento, assim, o jeito que com ele. E é chocante e... Ele, tipo, no filme, no remake... Tem alguém que perde um braço num elevador, só que é um robô, né? Um bracinho robô, Ali, no final do filme, ele mata o arqui-inimigo dele, que não é o Corrigan, mas perde 2 braços e joga fora, tipo, foda-se, no fosso ali, tipo... E ainda manda uma frase de efeito, assim. Eu não lembro dessa, qual que é. Mas... mesmo tendo tudo isso, assim, ele consegue, sabe, tratar ainda de temas, tipo, existenciais, e que é muito incrível desse filme. Não, é muito legal. E os efeitos especiais. É o mesmo cara que fez The Thing, é o mesmo cara que fez... Que faz sentido, porque The Thing também tem uma coisa nojenta ali, meio... E ele fez vários outros Falaremos de The Thing em algum momento, gente. John Carpenter retornará. Falar de The Thing, parece que são 2 episódios, só mais uns 2 episódios a gente falou de The Thing, acho que vamos ver se... Exato. Ai, nossa senhora, que pena. Ai, que pena. Mas... daqui a pouco vai ter, tipo, drinking game, tá ligado? Falou de The Thing. De The Thing, é o Rob Bottin. Ele fez Robocop também. Ah, boa. Robocop, A Bruma Assassina, o The Fog. Gente, eu amo o The Fog. Que The também Thing. Tem remake, né? Ou ele é o remake? Tem remake também. E... Ruim? Não pode falar que remake é ruim nesse podcast. É horrível. A gente tá à procura do remake perfeito. A gente não é isso que a gente tá procurando. Exato. Vai que ele é bom demais e incrível, entendeu? Ah, não. Achei que você tava... Eu já vi, mas não é. Ah, não é. Mas, não vem ao caso. Pra quem tá ouvindo só a gente, eu acabei de mudar aqui no computador pra mostrar pra Manu uma cena só de lens flare que tem no... Exato. No filme, assim, que eu falo, cara... Chega a doer um pouco, assim, que essa quantidade de... sonho não, chega a doer um pouco porque é isso junto com os flashzões. Eu tava assistindo, juro por Deus, com uma mão, assim, na frente do olho, e tipo, um olho só. Não, tava doendo. Porque daí eu sentia menos o estrobo, assim, porque realmente tava... Eu acho que grande parte do budget de luz foi pra efeitos especiais desse filme foi pra flare, que teve... Porque, cara, a quantidade que tem ali... Eles usaram uma namora, fica muito louca ali. Nossa. Não, a quantidade que tem ali não pode ter sido só de... captado na câmera ali, assim. Acho que eles enfiaram um monte ainda. Mas, enfim. Os efeitos especiais do filme... Dos 2 filmes são muito bons, assim. No filme... Sim, porque CGI, no remake, é incrível. É muito bem feito. Aquela cena... Não, o filme, o remake, ele é muito bem feito. É um ponto, assim, tipo, não dá pra você falar... O Len Wiseman, ele é Anjo da Noite, né? Ele é casado com a... Ou era casado na época. Com a Kate Beckinsale. Que faz a Laurie. Que é a Laurie.
Que é a atriz principal dos Anjos da Noite. Sim. Tanto que eu tava vendo esse filme assim, vendo a luta e ela, fazendo as cenas dela, ali, quebrando pau. Eu falei assim, esse filme tem uma cara de Anjos da Noite, assim, Óbvio, porque eu lembrei por ser ela, né? Mas a coreografia parecia muito parecida, sabe? Uhum. E aí, fui ver depois e falei, de fato, ele fez esse filme. E faz sentido. Mas a Laurie, aí eu queria falar um pouco dela, assim, que eu acho que... Eu ia chegar lá também. Eu gosto das duas. Uhum. E eu gosto mais da Sharon Stone. Mas... Porque a escolha que foi feita... Outra escolha que ele fez também foi tirar o vilão... Que não é o Corrigan, mas o capanga, do filme original. E centralizar tudo na Laurie, né? Que aí a Laurie vira uma super agente também, que ela começa a caçar, quase uma caçadora de... final, né? Caçadora de androides. Sabe? Mas eu acho e aí ela vira essa caçadora, e eu acho, uma escolha interessante. É uma escolha válida. É que eu acho que ela fica muito rasa, sabe? Ela fica muito plana, porque depois ela é só, sabe? Vou te pegar. Enquanto que da Sharon Stone, ela conseguiu ter um pouquinho mais de nuances, sabe? De mostrar uma coisa... As cenas são diferentes, né? Sim, também. Elas são personagens diferentes, né? Não, e nem só isso, mas, por exemplo, as cenas que elas estão... Por exemplo, aquela cena que foi, acho que a primeira cena que a gente falou, talvez depois da do sonho, que é quando o Harry vem em um e o cara da Recall vem no outro. Em um você tem a Sharon Stone presente ali junto com ele. No outro, ela tá lá no fundo sofrendo. E ela tá bem fazendo aquele papel de mulher preocupada com o marido que tá muito louco, sabe? Então, ela tá bem, mas a Sharon Stone ganhou ali um lugar pra interpretar de uma outra forma a esposa, e terminar ali. Porque é isso, né? Ela aparece em 3 cenas. A outra tem um protagonismo muito maior. Que eu acho muito absurdo. A Sharon Stone aparece em 3 cenas no filme e parece que ela tá no filme inteiro. Sim. A Kate Beckinsale aparece no filme inteiro e ela não parece estar no filme inteiro. Eu não sei, porque ao mesmo tempo eu lembro de falar isso, no meio do filme, comentar isso, falar assim, mano, já deu com essa mulher, morre logo. Falei, cara, a menina não morre, explodiu a porra inteira, ela tá viva ainda, o que tá acontecendo? Mas eu acho legal como as duas... Eu gosto dela como essa perseguidora implacável, assim. Só meio que na comparação com a Sharon Stone, eu acho que ela, no personagem do original, ela tinha um pouco mais de nuances, assim, da personagem, que, óbvio, tava sendo tratada de uma maneira diferente, né, do que essa aqui. E que é legal até, porque o diretor... Se bem que eu gosto muito no começo. Rapidão, foi mal. Mas é que eu gosto no começo, quando o Colin Farrell descobre lá que ele... que ele matou lá a galera. Gente, e aí ele chega e pra mim, eu falei... E aí a Kate Beckinsale pega ele, não, e ela tem um sotaque americano, falando inglês, né? E aí ela tá falando, não, mas aí tá tudo bem, chega, vem aqui, vem. E ela começa a enforcar ele, e aí ele consegue sair, e ela, troca o sotaque dela e vira, mais britânico, pra falar que ela veio da Nova Britânia lá. Exato. E isso é muito interessante, porque é uma coisa que eu não tinha visto. Eu acho que, óbvio, para uma pessoa que fala nativo inglês, deve ficar muito mais claro, né? Ou que já morou muito tempo e tá mais acostumado aos sotaques, assim, porque não é aquele sotaque inglês Downtown Abbey, assim, sabe? Mas é um sotaque... que ia ser uma escolha... maravilhoso. Ia ser uma escolha. Quero ver esse filme mesmo. Mas quando você me mostrou isso, a gente tava revendo o filme hoje, eu falei, caraca, eu não tinha percebido, e isso é uma escolha, assim, que provavelmente foi ela que fez, e que é muito legal. Mas eu acho legal pensando nas duas mulheres principais do filme, como elas são diferentes nos 2 filmes. E eu não vou dizer que eu gosto mais de uma escolha ou da outra, sabe? Porque eu não acho que eu tenho preferência, mas a Laurie, em um filme, é uma dona de casa, que é casada com esse capanga principal ali, digamos assim, e que morre cedo no filme, que é quando ele fala, considere isso um divórcio, e dá um tiro nela. É quase no fim do filme já, né? Não, é da metade pro final, talvez, mas não é fim do filme, é metade pro um final. E a Laurie do remake é essa
perseguidora implacável que tá lá até a última cena, ela ainda tá tentando matar ele. Depois que tudo caiu, o mundo se foi, o Corrigan tá morto, sabe? Tudo tá... Mas ela ainda tá nesse desejo de matar o Quaid. E eu acho legal também, pensando na outra personagem, eu esqueci o nome dela, que é da Resistência. Milena no original, né? Milena no original. Sei se no outro... Mas tudo bem, que é a namorada, futura namorada com quem o Quaid termina. No original, ela trabalha nessa... Melina. É verdade, Melina. Nos dois é Melina. Então a Melina, que no original, ela trabalha num puteiro ali, sei lá, clube de striptease, o que é, acho que é mais um puteiro porque não tem striptease. Mas ela trabalha lá e ela faz parte da Resistência, acho que não diminui o tamanho dela dentro da Resistência, é a pessoa que vai levar ele até o quarto, é uma pessoa importante. E no outro, eles não falam qual que é o trabalho dela, né? Mas eles colocam ela como... parte da Resistência. Não, então, mas no final eles falam, a gente pegou a tenente da Resistência, sabe? Então você vê que eles dão um cargo pra ela na Resistência, que é um cargo muito importante. Então eu acho isso interessante também. E, só voltando pra Lori, uma coisa que eu esqueci de falar, mas enquanto um era dona de casa e, lógico, fazia o papel de dona de casa nesse casamento fajuto, porque ela era uma agente secreta também, a outra Lori, ela é, acho que paramédica em então a gente vê ela lá, ela tem uma relação ali, trabalha para o Corrigan, mas nesse lugar de tipo, tô indo salvar pessoas, putz, o dia tá cheio porque teve um ataque terrorista, eu tô indo lá. É o que ela fala, né? Você também não sabe se é de fato isso ou ela tá indo na reunião. Ela bota a roupinha dela de... mas ela põe a roupa... O disfarce dela, pelo menos. É esse que ela tem esse trabalho, né? Sim. E depois ela vira essa perseguidora implacável que substitui. Ela não tem esse marido no outro filme. Ela é a manda-chuva lá, que manda em todo mundo. Tem um cara que até fala, mas o Corrigan falou que não quer ele morto. E ela fala, o Corrigan não sabe de porra nenhuma, esse cara, se tiver chance, ele vai matar a gente, então a gente mata primeiro, sabe? Que é o vilão, o capanga do exato. Do primeiro. São coisas que ele fala, mas ela uniu dois personagens em um só, né? Eu sinto falta, eu até comentei durante o filme, assim, que eu sinto falta desse negócio de vilões dos anos 90 que corriam de um lado pro outro, assim, você vê, eu adoro isso, que eles ficam correndo, sabe? O capanga mora, o líder ali, assim, os 2, 3 que ficam com ele, e eles saem correndo de um lado pro outro, assim. Não, e aí eles estão sempre correndo, e sendo feito de bobo também, né? Porque, tipo, eles estão correndo porque tem um sinalizador no Schwarzenegger, que ele demora mais tempo do que no remake pra descobrir que tinha e pra conseguir tirar, né? Mas eles estão perseguindo esse sinalizador e eles, tipo, ficam correndo de um lado pro outro, porque ele sobe, desce, daí tem a cena da escadaria que ele usa o escudo humano, o cara lá de escudo, e aí... Depois ele vai, pega o Johnny Cab, arranca o Johnny Cab, joga não sei o que lá. E eles continuam correndo atrás dele. E aí depois tem dentro da fábrica lá no lugar de mineração, tem ainda a brincadeira eles estão sendo feito de bobo de novo com a brincadeira do rato. Que ele bota o sinalizador que ele tira do nariz, ele põe numa comida, o rato come, fica puxando de um lado pro outro, e eles ficam, ali, pá, 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 não tem nada, ali, pá, 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 não tem nada, ali, pá. Aí eles descobrem que é o rato, tipo, depois de atirar umas 8 vezes. E no final, que ele usa aquela brincadeira de holograma, que ele se projeta em outro lugar, e que todo mundo atira nele, e ele fala, é um holograma, e aí ele aparece, mata uma galera, depois ele fica trocando e usando com a Melina o holograma, e tem a cena maravilhosa que ele aparece dando risada, você acha que é o verdadeiro Quaid? Mata, é muito bom, e os caras esperam pra descobrir por alguma razão se é o Quaid mesmo ou não. Eu sinto falta dessas coisas nesses filmes, mas aquela risada dele, e ele de lado, ele fica de ladinho assim, fica pros caras de perfil, assim. Dando uma risada pro alto, assim, uma risada. Acho que é...
E é. Mas é um negócio que eu gosto muito. É esse camp, sabe? Desse filme, assim. Essa coisa meio extravagante e... beirando brega ali, né? Mas intencionalmente brega, exato, assim, de querer ser desse jeito, porque faz sentido dentro do... Cara, é o faz sentido. Schwarzenegger Ele que tá fazendo esse filme, entendeu? O Schwarzenegger, o Verhoeven sabe da filmografia do Schwarzenegger. O Schwarzenegger tinha acabado de fazer o Irmãos Gêmeos com o Danny DeVito. Exato. Tava vindo também do... explodiu. Alguns anos antes. Ele já tinha feito o Comando. Então ele já sabia que ele podia usar também o Schwarzenegger como esse... ator de comédia, né? Ator não só de comédia, mas sabendo que o Schwarzenegger às vezes não se leva a sério pra não fazer alguma coisa, entendeu? Então ele sabe que o Schwarzenegger faz piada, sabendo que o próprio Schwarzenegger às vezes é uma piada, entendeu? O Schwarzenegger dizem que ele é piadista, né? Diz que ele é engraçado, porque ele foi descoberto num concurso tipo de Miss Universo, uma coisa assim, sei lá, masculino, né? De fisiculturismo. E aí ele... parece que tem um vídeo dele que é ele, tem um documentário dele. Tem um documentário dele que é ele metendo pau no... tipo, dando um roast ali na galera que competia com ele, assim. Então eu acho isso muito... ele é realmente engraçado. Ele tem essa coisa dentro dele, né? E o Verhoeven soube utilizar muito bem isso pro filme. Tanto que quando o Schwarzenegger entra e pega os direitos desse filme, consegue lá convencer a galera a comprar e começa a realizar esse filme, tem uma outra pessoa que entra pra fazer o roteiro do filme também, que o Dan O'Bannon e o roteirista original, eles não curtem muito essa versão original do filme. Que não é o filme deles, exatamente, entendeu? Teve mudança ali. O cara que escreveu o Alien ali, né? Por mais que ele não é o mesmo filme que você espera do cara que fez o Alien, né? Não é o filme que você imagina que ele tenha escrito. O Darkstar ali no começo, ele fez coisas que tem essa pegada. Sim. Mas é isso, eu não li o roteiro também pra dizer, né? Aí o cara que entrou nesse filme também, ele fez os Aventureiros do Bairro Proibido, que é o Big Trouble in Little China. Tinha escrito esse filme. E aí entrou pra fazer esses retoques, e aí ele ganha também crédito no filme, né? Eu acho interessante essas mudanças que os dois se propõem assim, a fazer. Eu gosto da ideia da queda, daquele elevador que leva... No remake tem a queda lá, que é o elevador que leva da colônia pro colonizador. E tem toda uma virada de gravidade, etc. Que isso vai... No começo você vê isso no filme, e depois você vai ver ela sendo, tipo, algo mais dramático ali, tipo uma cena ela ganha importância, sem gravidade, né? tipo, e eu gosto dessa cena, assim, eu acho interessante. E é um filme que tem cenas interessantes. Eu adoro a cena de perseguição de carro que é naquelas pistas suspensas. E aí tem toda a perseguição, aquele carro que é super tecnológico, e daí ele pega um elevador para descer para outro nível de pista suspensa, não sei o que lá. Ele tem um bloqueio e não tem o que fazer, e ele fala, mano, bota o cinto, e ele desliga no soco o carro pra fazer o carro cair, sabe? Aí o carro cai, e aí, por sinal, eu achei que, assim, comédia não intencional num momento, porque ele vai lá, ele sente a pulsação da Melina, da Jessica Biel, e aí só corta a cena e vai pra um apartamento. Ele começa a ir embora. Aí ele olha pra trás, e aí corta a cena. E aí corta a cena, eles estão no apartamento. Eu falo assim, my guy só deixou a mina lá. Aí você vê que não. Só é importante, aí ela tá lá na cama. Eu falo assim, no sofá. Mas você acha que ele só tocou foda-se, abandonou a mina ali. Que é legal também, porque é isso. São as diferenças de personagem, né? Porque o Schwarzenegger nunca faria isso. Porque ele gosta da menina que tá no sonho dele. Ele tem uma relação afetiva ali com ela, tipo, até porque o sonho é um sonho tranquilo, é um sonho, tudo bem que acaba de uma forma não tranquila, mas é um sonho tipo de amor, sabe, assim. Mas ele gosta, eu acho que ele nunca deixaria ela ali, entendeu? E ele tem uma relação, não sei se ele tem uma relação tipo, ele tem uma relação afetiva com ela, mas acho que começa mais como algo, tipo,
kink quase dele, assim, de sexual, que é a coisa do Verhoeven. O Verhoeven vai sair disso pra fazer Instinto Selvagem. Ele tem a Sharon Stone nesse filme, e aí ele fala, essa mulher é perfeita pra fazer esse outro filme. Então, assim, ele é o mestre. E aí eu acho que houve a confluência, assim, de dois caras, por falta de uma melhor palavra pra definir isso, dois caras, tipo... Muito horny. Horny guys, uns cara meio safados, assim, porque o KD que você lê na... o KD que é completamente... Quase ele todo é a conto ou história mais... do KD que ele tá, tipo, descrevendo os peitos voluptuosos da mulher. A mulher de 3 peitos existe no conto do KD, que ela, tipo, ela é um personagem do conto do KD. E com o Verhoeven, que é outro cara que também é muito, entendeu? Então, houve, assim, acho que uma confluência de material perfeita, assim, pra fazer o filme, e esse filme é muito sexual também, assim, tem um teor muito sexual, assim, de cenas e personagens falando coisas, e eu acho que o Schwarzenegger, ele começa um duplo sentido, e que você pode passar esse filme inteiro ficando assim, tipo, Drinking mas game, de novo. Ele começa quase como, tipo, eu quero... Isso porque foi um pouco a mulher que ele viu no sonho dele. E ele vai sim, mas ficando exemplo, mais apaixonado. Mas que aí eu acho começo, que é uma coisa legal do 4, por exemplo. Que o 4, ele não é só... Como ele humaniza essas pessoas, tipo, os mutantes. Como ele traz diferente. Porque eles estão lutando pela vida deles. No remake, eles também estão lutando pra vida deles, mas ele não dá essa humanizada nesses que é aquilo que a gente tava falando, sabe? É só, né? De, tipo, levar são pessoas que estão lutando, Não, mas levar população, ele pra mas, esse tipo, lugar, sabe? Falando também da resistência em si. Sim. A resistência tem um rosto. Eu acho que isso é importante, tem um rosto, né? exato. Tem o cara, o Bill Nye, o ator, que é o líder da resistência, e eles só não conseguem encontrar. No original, eles nem sabem como é o 4. Então, eles só sabem que existe essa pessoa. E ele é um mutante, né? E aí eu acho bonito, tipo, quando ele vira e fala... Ele pergunta pro Quaid o que ele quer. E o Quaid fala... O mesmo que você, lembrar. E aí, 4. Mas por quê? Pra ser eu mesmo novamente. Aí o 4 vem, mano... Dropping the... sei lá... Cara, dropping the truth, assim, tá ligado? O cara tá dropando a verdade ali, assim, tipo... mais... Verdade com V maiúsculo, filosófico, sei lá, tá ligado? O cara chega, tipo, você é o que você faz. Um homem é definido por suas ações, não por sua memória. E eu acho lindo ver isso vindo do 4. Não, e vindo do 4 com a aparência que ele tem, né? Porque é esse bicho todo nojentinho, não sei o que lá, que apesar de, tipo, ter a cara de um bebê, mas é o bebê mais nojento e que você menos vai querer ver na sua vida, assim. Só que ele tem uma voz doce. Isso eu acho muito legal. A voz dele é doce, é uma voz calma, uma voz sedosa. E ele tá na barriga do outro cara. Ele tá na barriga do outro cara que tá, tipo, inconsciente enquanto ele tá falando. Mas ele tem esse jeito, tipo... Você fala, não, beleza, eu entendo porque esse é o líder da resistência, sabe? Porque ele tem esse... E tem essa sabedoria também, né? Então é muito louco ver dentro, tipo, desse bicho tão estranho, dessa coisa... ter tudo isso, e no final também, quando matam ele, que é muito rápido, ele ainda fala com e ele mantém essa voz, sabe, ele mantém essa serenidade, né, é um ser. E ele... serzinho de luz. e ele tocando, assim, a mão pra ver, né, pega na minha mão pra ver. O outro, ele tem essa coisa de ser, no remake, vidente também, mas é porque ele tem uma máquina de memória ali, ele tem uma coisa... O que você quer? Eu quero lembrar. Mas é porque ele tem a mesma máquina de memória que tinha ali na Recall, só que ele usa pra outra coisa, né? Não é vidente. Não, mas eu acho que falam que ele é assim. Porque eu lembro disso. São coisas que o negócio fica meio... Por que o cara... Enfim. Eu acho que às vezes não precisava ter isso, sabe? E eu acho que ele meio que fala isso no remake, ele fala isso também. Fala. Né, que mas você não tem a mesma potência. Não tem a mesma potência, porque é um cara que tá ali, que eu não vi o filme inteiro, eu sei que você tá liderando a resistência, mas aí você chega e começa a dropar
um monte de monólogos aí, coisas que é um personagem que é interessante, mas você não... Vamos continuar aqui com... A gente tem uma urgência que tá emergente. Né? Não, o Quato no original, ele é um personagem que é isso. Essa é a magia desse personagem, assim, que eles conseguiram fazer. Porque ele é um personagem que é feio, tipo... Que é um personagem que em outro filme ele podia ser, tipo, o vilão do outro filme, o que você quisesse. E ele é uma pessoa doce e tudo mais. E que por ele já ter construído, o filme já ter construído essa relação com os mutantes de bondade, porque os mutantes são os caras que estão se fudendo, é a galera que tomou no cu porque não tinha uma redoma seguro o suficiente e que sofre porque é a margem da sociedade, então que trabalha como vidente na rua pedindo dinheiro, que faz essas coisas. Então, além de você já ter tudo isso, na hora que ele fala, o jeito que ele faz as coisas, o tom de voz, tudo isso, faz você, apesar de você estar vendo essa coisa feia, pela primeira vez, pelo primeiro minuto de filme, você já se importa com ela muito fácil. O outro cara do remake... Ele chega naquele tom super... Ele até tem, ele tem essa coisa meio... Mas ele tem uma coisa meio, tipo... Eles mudam até o nome. Né? Meio... tipo... mentor, sabe? Meio tudo isso, assim, meio... Eu vou ouvir você. Só que você tá falando isso. Sabe? Você entende porque que ele é o líder da revolução também, entendeu? Só que ele não é uma pessoa que você gosta de cara. Ele não tem essa... o filme não dá essa construção pra ele. E ele, sozinho também, ele não consegue trazer essa coisa de tipo, mano, eu me importo com você desde agora, sabe? Desde a hora que você começou a falar, desde a hora que você apareceu. Apesar de ser mais fácil, porque é isso, ele não é aquele bicho estranho, não é aquela coisa estranha que tá na barriga de um cara, sabe? Que, assim, quando o Quato aparece, o cara tá de costas, assim, parece que ele tá, mano, se masturbando ali, assim, tipo... Sai aquela mãozinha estranha. Assim, não. Antes. O cara ele tá de costas pro ele começa nosso a abrir amigo a roupa, Arnie. né? Aí ele abre a roupa assim, ele fica com uma cara assim, eu fico, mano. Ele começa. O que tá acontecendo? Verhoeven de novo. Mas trazendo isso. Você tava falando do Matthias. Não, isso eu acho que são escolhas que o filme tá se propondo a fazer, que eu acho que podiam ser legais, você podia explorar de uma maneira diferente. Eu não gosto, por exemplo, quando ele pega na cena a primeira vez que ele vai lá no Recall, fazer o Recall, e o cara que tá fazendo a cena que depois... Que eu adoro aquele ator. Sim. Esqueci o nome dele. Que fez o Cowboy Bebop. O John Cho. E eu gosto dele, mas ele tá num papel tão pequeno, tão ruim, sabe? Que foi mal escrito pra ele, assim. Porque no original... Você tem aquele o dono da agência do Recall, que tá ali. Eu acho engraçado que coloca ele vendendo o Recall pra uma outra cliente, que acho que é uma cliente importante, que tem dinheiro. Deve ter uma grana. E ainda tem um plot, entre aspas, de... fala assim, não deixa ela ir embora. Sabe? Então tem todo um negocinho, ele é um vendedor, ele tá ali fazendo todo aquele negócio, gerenciando o Recall. No outro, ele é só um plot device, assim, sabe? Tipo, ele só tá ali pra, tipo, passar a informação e ele não tem nada mais do que isso, a ponto dele chegar e falar assim, isso não é... Você não viveu isso de verdade, né? Que isso é um outro ponto, tipo... Você não viveu isso de verdade, né? Porque se você tiver vivido isso, então vai causar problema. Então, por que você falou isso? Você destruiu pra uma pessoa se ele é agente secreto. Como é que ele vai saber se ele é? Não, e nem isso, né? Nem como é que ele vai saber. Tipo, se ele for, ele vai te falar. De fato, ele podia saber porque ele tava querendo só enfiar. O cara não sabia que a memória dele tinha sido apagada. Sim, mas sim, entendeu? Tipo, ele não vai te falar que... não, então desculpa, vamos trocar. Falar que eu sou um surfista, porque surfar eu não surfo, mas... matar pessoas e trabalhar pra resistência e pro currículo, isso eu faço. Mas agora eu vou ter que te matar por isso. Mas sabe, eu não gosto que eles enfiam essa informação assim pro cara, porque essa informação nunca vem no original. Não, ela vem depois. E era uma coisa que eu ia falar, porque eu acho que puxa duas coisas. Porque no original, ela não vem no começo. Eles começam o processo. Todo o procedimento. Você não vê, você vê o cara atendendo uma mulher importante. E daí, do nada...
tá todo mundo louco tentando falar com ele, que eu acho super legal esse jeito de mostrar que tem uma coisa errada acontecendo. O que aconteceu? Ele tá tendo uma embolia psicológica, sei lá. A cena é incrível, porque você tem camadas do que estão acontecendo de informação no filme. Naquela cena, a primeira camada do telefone lá com o FaceTime lá, que tem o cientista, tipo, gritando ele atendendo a cliente numa calmaria. Ali, tentando vender a recall e tal, algum pacote. E no terceiro nível, a secretária que vem correndo, batendo na porta. Vai ver o telefone! E aí ele sai correndo pra vir ver o telefone. Sabe, é muito bem construído isso aqui, assim, é maravilhoso. Isso é muito legal, a forma como isso acontece isso é muito legal. Isso é o filme inteiro. Sim. Sabe, é o filme inteiro, porque o filme tem vida o tempo todo. Sim. Ele não é uma coisa que pega muito em filme hoje, sim, mas também no remake é isso, de você perder essa vida em todo momento que no original ele tá lá em Marte, você tem coisa acontecendo no fundo, você vê o Venus View lá, você vê o nome das coisas, você tem propaganda, você tem isso, tem aquilo, você tem gente passando, você tem gente falando do táxi, o Benny, que a gente nem falou do Benny, o Benny não, é Benny importante, é ótimo, né? Pro plot do filme lá, que ele é um agente também duplo, não agente duplo, né? Ele tá infiltrado ali só. Disfarçado ali de taxista. E aí ele a cena final do Benny, quando ele tá tentando triturar a galera ali na parede, e o nosso querido Arnie pega... O que é aquela coisa? Sei lá, um negócio que tem uma tipo uma serra, drillzinho assim, um drill na ponta dele, começa tipo quebrar uma furadeira, né? A máquina. E que eu adoro, porque ele fala screw you, né? Tipo, então, a piada que é onde eu ia chegar, que é ele vai lá na porta depois e começa, tipo, a furar a porta e furar o Benny. E aí ele dá aquele grito, screw you! E que é genial, porque é isso. Enquanto ele tá, screw é fazer o movimento do parafuso ali. E ele tá com uma furadeira, tipo isso. Mas aí ele ainda vai, tipo... Deixa eu só voltar lá pra Recall. Sim, não, então, aí, rapidão, ele chega... Quando ele vai lá e fica falando do... Por que você não pode fazer isso. Porque se você tiver... isso não for uma memória, isso for algo de verdade que você passou, você vai dar pau. Vai dar uma ambiguidade, não sei o que lá, e daí não funciona. A gente vai ter problema. Ou seja, claro, a gente até tinha esquecido desse ponto, a gente não falou antes, mas isso já meio que mostra que assim, o filme que tá acontecendo é real, então não existe mais tipo ambiguidade no filme. Exato, quase, porque ele não chega, ele começa a injetar e ele fala assim, tira antes que faça efeito. Mas eu ia falar disso exatamente porque eu acabei de perceber uma coisa, que a gente até falou que era legal e a gente não pensou nisso, porque a mesma coisa acontece no Schwarzenegger. Começa a dar um pau, e aí tem essa cena toda que a gente falou e descreveu, que eles saem correndo, não sei o que lá, e quando chega, ele tá falando, vocês estragam meu disfarce, vocês estragaram meu disfarce, tentando fugir da cadeira, e aí tá os médicos falando, cara, deu pau, ele tá tendo não sei o que lá, daí eles falam, não, você não tá vendo, tá funcionando o negócio dela, fala, não é possível, daí ele fala, como não? Eu não injetei ainda, que eram duas partes de memória, era a memória de Marte, e uma memória, uma ego trip, que eles chamam, que é o agente secreto. Eles colocaram Marte, e deu o conflito, porque ele já tinha estado em Marte antes. Mas não sei se isso existe no original. Tem. Mas ele fala que você não pode ter... Não. Ele não fala isso. Então, não fala que não pode, mas deu um pau porque em algum momento, mas ela só tinha injetado Marte. Ela não chegou a injetar o agente duplo. Então, se ele tá sonhando que ele é agente duplo, se a memória que tá sendo criada é de agente duplo, tem que ser verdade. Não necessariamente. Porque assim, se você não injetou, a memória que ele ia ter de uma férias em Marte, não de um... Exato, como um agente secreto fazendo tudo isso. Não, porque o agente secreto nunca entrou. Que é o que ela tá falando, mas pode ser que no sonho dele, ele está sonhando de fato com isso, porque, tipo, ele foi até a Recall e chegou no momento lá, e eles foram injetar o negócio dele, eles injetaram tudo, e ele já tá sonhando, só que no sonho dele, ele acorda ali e fala tipo,
não, meu cover is blown, e aí começa tudo, e aí ela fala, não, mas a gente nem injetou e tal, e aí já começa, tipo... Não, eu entendo isso. Daí. Meu ponto, só que eu discordo, é que eles não estão injetando um sonho, uma memória. E se é uma memória já criada, você não pira dentro dela, entendeu? Se ele tá vendendo pra você uma memória que você vai ficar num bom hotel, não sei o que lá, você vai ter a melhor viagem, mas se ele tá falando de uma viagem, da memória de uma viagem, essa memória não contém eu sou um agente duplo explodindo a porra toda, entendeu? Salvando o mundo. Essa memória contém... ele fala exatamente isso. Não, mas ele fala exatamente isso quando ele tá vendendo a Ego Trip. Ele vende primeiro uma coisa e depois outra. Não, certo? Ele vendeu exatamente aquele Não. Ele vende primeiro uma coisa e depois outra. Primeiro ele vende, você vai pra Marte. E ele vende o Ego Trip. E aí ele fala, legal. Aí depois ele vende o Ego Trip. E ele compra os dois, ele topa. E aí ela injeta a Marte. E antes dela injetar a Ego Trip... Então ele só recebeu a primeira parte. Que é o que fica a ambiguidade aí. Porque assim, a gente... Não, porque não é tem o que ela falou, mas a gente não sabe se... Não, ela de fato isso não aconteceu. Não, tudo bem. Ela pode estar mentindo. Se ela estiver mentindo, minha teoria vai por água abaixo. Não mentindo, mas como na Ego Trip dele, ele já... Mas ele não tomou a Ego Trip. Como é que ele vai ter a Ego Trip? Porque ela falou que não, mas a gente não sabe se isso de fato não aconteceu. Mas é isso que eu tô falando. Se for mentira dela, se ela estiver mentindo. Porque a mentira dela... Sim, não é porque ela não injetou ainda. Não é mentindo. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. Então explica. Porque o meu ponto assim, eu entendi. Tá bom. Mas a questão é que assim... eu quero dizer que assim... A partir do momento que ele sentou ali naquele lugar, ele já tá sonhando. Não, mas então ele tá sonhando lá do começo. Ele nunca acordou do primeiro sonho. Ele sonhou que acordou, que falou com a Lori, que foi trabalhar, que falou que é na Recall, que foi na Recall. Tipo, eu acho que assim, pra tudo ser um sonho, ele tava com um sonho dentro de um sonho, entendeu? Não, é Inception. Porque, mas exato, tipo... Não, porque ele vai até lá... A menos que ela tenha injetado e tenha falado pro cara que não, o que não me parece fazer sentido, porque ela não faria isso. Não, então, mas essa não é a questão. É que a questão... Ele não, é que não foi injetado da história dele ser... tipo... a memória, de inserir essa memória, dele ser um agente secreto, acontecer a partir dali que ele vira um agente secreto. Então, quando ele vira o agente secreto, ele fala: meu disfarce foi arruinado aqui. Vocês, tipo, destruíram meu disfarce. Agora eu preciso fugir daqui. E ali, a partir daquele momento, ele já tá sonhando. E foi tudo aplicado. Só que ele começa a sonhar a partir dali, já, tipo, e reage como se tivesse todo esse plot acontecendo. Só que é isso, já tá tudo aplicado. Esse que é a questão, já está tudo aplicado. Ela fala que não, entendeu? Por isso que eu tô dizendo que... Mas ela fala que não... Nessa questão ambígua, ela fala que não dentro do sonho dele. E ela vai falar que não porque não foi aplicado, mas já teria sido aplicado, ele já tá entendeu? Sonhando. Entendi, tá bom. Ele já está sonhando ali. Tá, entendi. Esse é o que eu tô querendo falar. Se ele já estiver sonhando a partir dali, ela falar isso ou não, entendeu? Tipo, só vai jogar mais com essa ideia de, tipo, querer se isso é um sonho ou não. Por isso que eu acho interessante como esse filme foi feito e brincar com essa ambiguidade de... Não, ela falou que não foi. E aí depois entra o cara lá e fala assim, você tá sonhando. Eu sou uma peça nessa programação aqui que serve exatamente pra mostrar que você tá sonhando e que eu preciso te tirar daqui, senão você vai ser lobotomizado. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Que eu acho que... Eu queria muito falar dessa cena na Recall, porque a maneira que é construída em sabe, te leva depois a pensar de um jeito e a maneira da outra te leva a racionalizar de outro jeito, sabe? E eu acho que a maneira também acho que mais do que essa cena, eu acho que é a cena lá que entra o cara da Recall, que entra o Harry, sabe? Eu acho que essa cena faz mais você pensar de um jeito ou de outro, sabe? Porque eu acho que ela é a que faz você começar a duvidar. Porque até lá você tá falando, não, tudo bem, real o que tá acontecendo. Exato. E ela por causa é a que dessa faz cena você... que eu começo, Exato.
se não fosse ela, eu ia estar achando que tudo tá acontecendo de verdade. Assim. E eu não sei, realmente, assim, a minha percepção, eu acho que é real, tendo talvez a pensar que não no original, porque, tipo, Marte fica tudo incrível e perfeito e maravilhoso, rapidinho, assim. Não sei. Enquanto que no outro eu já acho que, assim, eles salvaram a colônia, sabe? Assim, eu tenho... Pra mim, eu sempre achei, assim, eu nunca tive muito a dúvida. Não sei porquê, eu nunca tive muito a dúvida, sabe? Até, pra mim sempre foi muito claro nos dois que aquilo tudo, essa cena que tem nesse meio, que é a cena que põe a dúvida na tua cabeça, pra mim sempre foi, não, o Corrin lá, é a agência, qualquer que seja o nome, ele que tá colocando uma pessoa ali pra falar e ponto, sabe? Nunca me gerou muita dúvida, sabe? Então, pra mim, e eu acho que aquela coisa, tipo, não, aquele final que é muito louco e acontece super rápido, sabe? Eu acho que é meio uma forma de encerrar o filme, tipo, salvando, e acontece rápido mesmo, e é bonito mesmo, e tipo, do mesmo jeito, eu não vou falar que é um Deus Ex Machina, mas é um Alien Ex Machina ali, mas que tá construído desde sempre que existe, sabe? Não é que aparece não, assim, faz parte do plot do filme. Exato. Não é um negócio que aparece do nada. Exato, mas é tipo, é um negócio que é isso, ele aparece, você sabe que vai usar e ele age muito mais rápido do que qualquer um esperaria, entendeu? Mas pra mim sempre foi muito isso, assim, isso, tipo, final coisa de filme, feliz entendeu? ali. Eu aceito isso como algo de filme. Exato. Pronto, resolveu e aí está tudo perfeito, Exato. beleza. Mas também, eu acho que pode ser legal você pensar nisso. Se for uma memória, se for um sonho, memória que tá sendo criado pra ele, que foi criado pra ele, e ele prefere viver isso do que viver a vida real dele, sabe? É uma percepção que você pode ter do filme, de você preferir viver numa ficção do que na sua realidade, porque na sua realidade você não quer lidar mais com a sua vida normal. Dentro ainda dessa memória dele, ou dessa nova história que foi aberta aqui, assim, do agente secreto, etc., ele ainda faz outra escolha, que é não ser o Hauser, e ser uma pessoa melhor. Agora e a própria me primeira preocupo escolha com outras pessoas e não só comigo e com a minha riqueza. Mas a própria outra pessoa tava falando, até a própria outra escolha que ele faz, a primeira que você falou, que é você quer voltar. Eu acho que tem, óbvio, ou você quer viver numa realidade ou você quer viver num sonho, e não, eu prefiro morar num sonho, eu prefiro morar dentro da Matrix do que no mundo real. Mas eu acho que tem também um pouco de uma coisa que é, se isso não for um sonho, eu me importo com as pessoas que estão do outro lado, que estão dependendo de mim, que eu posso salvar, exato. sabe? Então eu acho que às vezes é quase assim, eu arrisco, é quase uma coisa mais poética, sabe? É quase assim, eu arrisco ser lobotomizado e salvar essas pessoas no meu sonho, ou eu arrisco não fazer nada na realidade e voltar pra vida que eu tava antes, sabe? Então eu acho que tem isso também, sabe? Tipo, acho que tem um peso de um mundo a ser salvo na sua mão também, em detrimento de, tipo, eu me arrisco pra salvar um mundo, ou eu deixo essas pessoas na mão pra salvar minha pele, sabe? Eu acho que tem um pouco disso também, que é bonito. Sim. Que eu acho que a escolha sempre nunca é por eu quero viver dentro de um sonho, apesar desse ser o meu sonho no começo da história toda, sabe? Não parece nunca ser isso. A escolha sempre me parece ser eu quero continuar ajudando essas pessoas. Exato. A escolha dele, sim, mas a partir do momento, se você achar que é um sonho... segundo nível, né? Sim. Mas se você imaginar aquilo que está sendo criado é tudo uma ficção, quando chega o dudezinho de óculos lá, falando, isso aqui tudo é uma farsa, tal, você ainda tá no recall, e você precisa voltar, e ele dá a opção dele voltar, e ele escolhe ficar lá dentro, aí ele fez a escolha, entendeu?
não quero voltar, prefiro não voltar pra minha vida, mas também tem essa questão maior. E tem uma terceira pergunta, porque se tudo isso é uma memória, tudo isso é um sonho, pensando aquela coisa de que a gente estava falando minutos atrás, o quanto que isso também não faz parte da memória? Porque para você fazer tudo isso e salvar o dia no final, você passou, é mais um empecilho que você tem que passar, mas que já tá na memória que você tá criado. O quanto que, sabe, não, deu um pau aqui, não sei o que ela, né? É parte da memória, Então talvez isso também, e você escolher ficar e salvar os rebeldes lá, talvez também seja parte da memória, você não tenha livre-arbítrio nenhum. Acho que faz parte também. Porque não é um sonho, é uma memória, né? É isso. Tipo, e é por isso que eles só te inserem nela. Gosto, mas não só por isso, eu gosto muito dos efeitos especiais, eu gosto muito do Arnie, eu gosto da Sharon Stone, o Verhoeven dirigindo aquilo tudo, e aquele negócio que a gente fala que, tipo, tá sempre alguma coisa acontecendo nos planos do filme, e ele é muito bem realizado, sabe? E ele é engraçado, ele não se leva muito a sério. Também. Tipo, o plot faz muito mais sentido, parece. E... Eu não digo nem que faz mais sentido, mas me pega mais, sabe? Essa coisa. Porque acho que é uma coisa que também. Eu acho que faz mais sentido Marte, a parte tá do ligado? Hauser, Eu sonharia com isso também. Não, sim, mas eu acho que faz mais sentido a parte do Hauser. Sim, do Hauser ter feito. Mostra que ele era um vilão, entendeu? E agora ele escolhe não ser mais um vilão. Que eu adoro isso, tipo, mano, esse é o cara. Então eu acho, tipo, isso é muito mais claro, sabe? Então eu acho que isso, tipo, é mais legal, sabe? Porque são as coisas que ele tá fazendo ali. E esse filme, gosto mais dele por essas questões. Sim. Apesar do... Mas acho que é isso, né? O remake ter My que... Guy, Colin Farrell. E ser lindo, assim, também. Lindo visualmente. Você vê aquela criação e aquele mundo cyberpunk. Eu adoro cyberpunk. Mas eu acho que é o que a gente tá falando... A estética que me atrai muito, mas mesmo assim eu ainda prefiro Mas é o que a gente tá falando esse tempo inteiro, né? Que o filme, o remake, existindo num mundo em que não tem o original, é um filme super legal. É um filme legal, é um filme que você vai, assiste e fala, caralho, nice, foda, e tá bem, entendeu? Ele, acho que perde uma parte da magia quando você coloca ele do lado do remake e fala, e repensa essas escolhas, e faz essa análise. E a gente tá muito mais tempo discutindo reflexões do filme original do que com o... Sim, acho que ele dá mais pra você o remake, também. Entendeu? O remake, dá mais material, né? Ele é um filme legal de ação pra você também, como o Assalto à 13ª DP. Sabe, de você passar o tempo ali, assistir, tem umas cenas de ação legal e umas cenas, tipo, umas sequências, assim, que são interessantes. Do elevador na gravidade zero, a queda, e aqueles elevadores que estão fugindo lá, os cubos, que eles têm que ficar indo pulando de um lado pro outro. Tipo, são cenas muito legais. Mas que eu sinto que falta um pouco mais de outras discussões que às vezes eu gosto de ter, e nem sempre eu gosto de ter. Às vezes tem uma profundidade diferente do outro. Mas eu acho que nem todo filme precisa disso, sabe? Porque nesse caso, como existe um que já tem isso, aí acho que o outro sofre que o outro... por comparação. Mas você tem alguma coisa a acrescentar mais sobre... Não, acho que eu tô super feliz, assim, eu adorei o episódio, porque eu acho que no meio da análise, durante a discussão, assim, a gente foi percebendo coisas, assim, ou criando novas teorias e coisas que a gente precisa checar, inclusive, pra, tipo, ver se sustenta ou se a gente tá com uma memória falha ali, a gente precisa da recall ali pra ajudar a gente. Mas eu achei isso muito legal. Então acho que se alguém mais tiver alguma coisa, se vocês tiveram alguma ideia, qualquer coisa, manda pra gente, porque a gente quer ouvir, a gente quer ler, a gente quer, porque adoramos, gente. Adoramos poder analisar e criar nossas teorias e percepções, né? E aí, vocês falam pra gente o que vocês acham dos filmes. E a gente vai começar a fazer uma lista que a gente não fez, óbvio, no anterior, porque era só um filme. Então ele já entrou em primeiro lugar, mas agora
a partir de hoje a gente começa a fazer essa lista e... Que é a lista da busca pelo remake perfeito. Qual que é o remake perfeito que a gente vai encontrar e qual que é o que mais se aproxima? Vai estar no número 1 quando a gente terminar. Se um dia a gente terminar... Se um dia nenhum remake não mais existir mais remake, se a gente passar por todos os remakes, qual que vai ser o número 1? E aí, não sei, acho que pra gente, talvez, eu não sei. Mas pra mim, esse do Total Recall é melhor do que o... Sim, eu coloco Eu gosto mais dele do que o do... Eu gosto mais por várias razões, assim, sabe? Eu também. Eu acho que ele tá, inclusive, a uma distância, assim, do 13º. Eu colocaria. Então, Total Recall. E é só de remake, tá? Nessa lista, assim, é só dos remakes. A gente o remake perfeito, não o filme perfeito. Não entra os originais, aí a gente já deixa de lado. Mas... Então, Total Recall e Assalto à 13ª DP. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar de Pantera Cor-de-Rosa e a gente vê em que posição que ela entra na lista da busca do remake perfeito. Pantera Cor-de-Rosa, a gente vai falar do filme de 63, com o Peter Sellers. E o remake de 2006 com o Steve Martin. E Jean Reno e Beyoncé. Adoro. Eu era muito feliz, pequena, Statham, assistindo. Né? Jason Statham também. Nice. Aí vocês vão ver a Manu falando sobre Jason Statham. Gostamos de... My Guy. Inclusive, ele também, né? Tá batendo... É a segunda vez que aparece no... Segundo episódio, segunda vez... Gente, não é tão assim, tá? Gostamos dele, mas não é tão assim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi Total Recall, Vingador do Futuro. E o próximo é Pantera Cor-de-Rosa. Se você gostou, deixa aí o seu curtir, segue a gente, compartilha com... Onde for, porque se for no YouTube, você tem que se inscrever, você tem que curte, se for no Spotify ou Apple Podcast, você dá uma... Segue a gente, se inscreva, curta, compartilha com os amigos e com quem vocês acharem que vai gostar do nosso podcast. Ou se vocês odiaram, pode compartilhar com seus inimigos também, que a gente também aceita todo mundo. Compartilhar também. E é isso. Até o próximo episódio. Pantera Cor-de-Rosa. E obrigado, Vitão, pela produção de mais um episódio. E até o próximo episódio. Falou. Falou. Este podcast foi uma produção em parceria da Murphys com a Bleak House. Editado por Camila Cruz. Produzido por Vitor de Moraes. Trilha musical por Data Estelar Studios. Hosts Murphys, Manu Carvalho e Vince Bressan.